Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Érica Guerra e eu ajudo os gerentes a saírem da insegurança e a se consolidarem como líderes preparados e respeitados. A live de hoje é uma live um pouquinho diferente. Eu trouxe um tema, eu confesso que provocativo, e a gente vai falar sobre o custo invisível de não se desenvolver. E essa live, ela é um complemento do evento que eu fiz na última quinta-feira, Gerente Preparado. Foi um evento incrível, onde eu trouxe elementos, direcionamento, trouxe conhecimento para você, gerente, colocar em prática para o seu desenvolvimento e para você continuar crescendo e se consolidando na sua carreira como gerente. Eu trouxe esse tema da live de hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre o que é se desenvolver e por que não se desenvolver tem um custo alto, muito alto, e esse custo ele é invisível. Ele muitas vezes ele não aparece de forma tão aberta, de uma forma tão explícita, e isso te deixa numa situação um pouco difícil. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, na live de hoje. Me digam, por gentileza, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Essa live está sendo transmitida para o LinkedIn, Instagram e YouTube. Então, de onde você estiver me assistindo, ou de onde você estiver participando da live de hoje, ou do YouTube, ou do LinkedIn, do Instagram, aproveita, já dá um like neste vídeo e convida mais pessoas para participar aqui com a gente, para trocar uma ideia, para trocar experiências, para trocar vivência, para complementar aqui o nosso aprendizado de hoje. Chama mais pessoas para participar. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, aproveita também e se inscreve no meu canal. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo, tudo gratuito lá para você acessar e para você continuar se desenvolvendo, continuar crescendo e também poder compartilhar com outras pessoas esse conteúdo que eu trago aqui, que é um conteúdo totalmente vivencial. Ele saiu da minha vivência, da minha experiência, do que eu vivi como gerente, mas não só do que eu vivi. Ele saiu também da vivência de outros profissionais, de outros gerentes, de outros líderes que passaram por uma transformação. Então, é um conhecimento prático que você consegue colocar em prática, não é teórico. Na verdade, é uma junção, né? Porque além dessa parte prática e também de ajudar outros líderes, eu tenho uma formação também sólida que complementa, que te direciona para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. E isso é muito rico. E isso vai fazer você fazer as viradas de chave que você precisa, além do direcionamento que eu trago aqui. Então me digam, por favor, estão me vendo, estão me ouvindo? Tá tudo bem com o áudio? Tá tudo bem com o vídeo? Me diz aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Zete. E me fala aqui também, né, se você vai acompanhar a live de hoje. Vou só fazer uma conexão aqui para eu conseguir ver também, né, o que vocês estão colocando no Instagram, quem está acompanhando pelo Instagram, para eu saber, para eu conseguir acompanhar com vocês também. Aproveita e me digam se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo e quem vai acompanhar a live aqui hoje. Quem está preparado para acompanhar a live hoje? Agora sim. Agora sim. Olha só, eu sei que o tema da live de hoje é um tema um pouco desconfortável, mas eu quero saber uma coisa aqui de você. Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa, já deixou de comprar alguma coisa porque era caro? Você já deixou de fazer alguma coisa que você entendia que era importante para você porque era caro? Coloca aqui no chat para mim, sim ou não. Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa porque achou que era caro? Coloca aqui no chat para eu ver. Coloca sim ou não, para eu saber. Quem já deixou?
de fazer alguma coisa porque era caro? Me conta. Quero saber, hein? Quero saber. Acho que todo mundo, né, gente? Todo mundo já deixou de fazer alguma coisa porque era caro. E quem aqui já pagou um valor significativo em algo que entendeu que tinha um valor expressivo e significativo, independente de quanto iria pagar? Só porque entendeu que aquilo era o que precisava naquela hora e naquele momento. Diz aqui. A Zete colocou que sim. Vamos falar a verdade? Quando alguém fala assim, isso aqui é caro, isso aqui tá caro demais. Sabe o que a pessoa está dizendo na verdade? É que ainda não conseguiu enxergar valor naquilo, porque aquilo ainda não fez sentido para ele ou para ela. E isso tem muito a ver com aquilo que você entende que faz sentido para você, tanto no seu desenvolvimento quanto no seu crescimento. Tanto para quando você olha para você e fala, isso aqui eu valorizo, então aqui eu gosto de investir mesmo. E aqui, isso aqui eu já não valorizo, então não faz sentido eu investir, não é verdade? E eu falo isso, e aí muito com um olhar de desenvolvimento, porque para mim sempre foi importante eu investir no meu desenvolvimento. O meu marido até às vezes fala comigo assim: nossa, amor, mas você gasta muito com formação, com curso, com seu desenvolvimento, você não tem dó de gastar dinheiro para o seu desenvolvimento. E realmente, para mim, isso é um valor tão forte que realmente eu não tenho. E eu sempre investi muito, toda oportunidade que eu tive de investir no meu desenvolvimento, entendendo que aquele desenvolvimento fazia sentido para mim, eu investi. E se eu fizer as contas aqui para vocês, vocês vão cair para trás, porque eu já gastei muito dinheiro mesmo com o meu desenvolvimento e com o meu crescimento. E falar assim, você se arrependeu, se arrepende? Não, eu não me arrependo. Sabe por quê? Porque quando a gente investe no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento, você não tem como perder esse desenvolvimento, esse investimento. Não é como você ir lá e comprar um brinco, ou comprar um anel, ou comprar um livro, né? Acabei de comprar um livro aqui, vou comprar um livro, né? Vou comprar alguma coisa que eu posso pegar, né? Um telefone, um fone de ouvido, um relógio. Você pode perder esses objetos que você compra, uma bolsa, né? Você pode perder. Mas o que você investe em você, no seu desenvolvimento, isso você não perde. Isso você não vai. Não tem como ninguém tirar de você. Não tem como ninguém levar o conhecimento, o seu desenvolvimento e aquilo que você trouxe para você, para a sua evolução, para o seu crescimento. Eu conversei com uma mentorada minha e nessa conversa eu perguntei para ela. E ela investiu, ela fez mentoria comigo, porque ela estava fazendo uma transição de carreira. E no dia do evento Gerente Preparada, eu mostrei o depoimento dela. Ela estava saindo de uma posição de supervisora e foi convidada para uma posição de gerente. E na posição de supervisora, ela cometeu vários erros naturais, porque ela ainda não tinha vivido uma posição de liderança. Ela teve erros com a equipe, teve erros na gestão dos processos, isso afetou muito os resultados na área, fez ela sofrer, fez ela ver que ela não tinha ainda se desenvolvido como líder para aquela posição, fez ela desacreditar nela mesma, ela começou a achar que ela não tinha nascido para liderar, que tinha sido um erro ela ter aceitado a posição. Então, foi o que ela viveu, foi um desgaste emocional muito grande. E quando ela foi convidada para uma posição gerencial em uma outra empresa, fez o processo seletivo e foi para essa outra posição, ela me procurou e ela pediu indicação, né, de alguém e a pessoa passou meu nome, ela me ligou, ela falou, Érica, eu preciso de acompanhamento, eu preciso de ajuda, porque eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu assumi a posição de supervisora. E como eu estou tendo essa oportunidade de ocupar uma posição de gerente,
eu quero começar na posição já com um acompanhamento. Eu quero começar na posição com um direcionamento. E ela pagou a mentoria do bolso dela, ou seja, ela investiu no desenvolvimento dela, né? E pagou tudo. E na conversa que eu tive com ela, eu perguntei para ela se ela tinha se arrependido de ter feito esse investimento. Ela olhou para mim e falou assim: Érica, eu vou te falar a verdade, assim, do fundo do meu coração. Quando eu te procurei, eu estava muito na dúvida se eu fazia uma pós-graduação, porque eu queria também fazer uma pós-graduação na área financeira, porque eu já sentia necessidade de fazer essa pós, de complementar a minha formação acadêmica. Mas naquele momento, o que eu mais precisava era de um direcionamento e acompanhamento, e eu escolhi ir para a mentoria. E eu vou te falar uma coisa. Eu não me arrependo em nada, porque foi exatamente o que eu precisava. E quando eu olho para trás, né, desde quando eu assumi essa posição gerencial até hoje, e pensando no desenvolvimento que eu tive, no crescimento que eu tive, eu te falo, foi a decisão mais acertada que eu tomei. E foi a decisão que eu precisava ter tomado naquele momento. E eu não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário. E eu perguntei para ela assim: o que fez você investir, você ir atrás e você investir? Ela falou assim: porque eu acredito, Érica, que quem é responsável pelo nosso desenvolvimento somos nós mesmos. E se eu ficar esperando outras pessoas verem que eu preciso de desenvolvimento para investir em mim, isso vai passar o meu momento de desenvolver. Então, sou eu que preciso ver isso. E eu achei esse depoimento dela tão legal, porque realmente mostra que quando você olha para você, entende o seu momento, entende o quanto aquele desenvolvimento é necessário para você naquele momento, e você vai lá e investe e coloca a sua energia no seu desenvolvimento e no seu crescimento, isso volta para você naquele momento certo. Sabe por quê? Quando você não olha para o seu desenvolvimento e não cuida do que você precisa naquele momento, o tempo passa. E aí, sabe o que acontece? Não vira só um valor que você gastou. Ele tem um preço muito mais alto. E esse preço, ele não aparece na fatura do cartão de crédito, não aparece na mensalidade que às vezes você paga ali para o seu desenvolvimento, não aparece dessa forma. Ele aparece de uma forma muito mais intensa, muito mais forte, muito mais direcionada, porque dói, e dói de verdade. Porque quando você paga o preço por não investir em você, aí entra no peso do medo de errar. Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Você não tem a convicção de que você está no caminho. Ou você não tem, sabe o quê? Alguém que você pode procurar e fazer uma pergunta. E às vezes fazer essa pergunta pode te ajudar e muito a não errar. Ter alguém que você possa recorrer, isso é um ouro, isso não tem preço. Porque na hora que você mais precisa e você tem alguém que você pode mandar uma mensagem e falar: nossa, eu tô com uma dúvida, eu não sei como que eu ajo nesse momento. Você já passou por isso? O que eu posso fazer aqui nessa situação? O que eu faço aqui nessa condição? Me ajuda a pensar quais são os caminhos aqui que eu posso tomar. Eu não estou conseguindo enxergar qual é o impacto dessa decisão que eu estou pensando em tomar. Me ajuda a pensar o que pode acontecer a partir dessa atitude que eu estou pensando em ter. Gente, isso você pode ter certeza, não tem preço. Não tem preço. E o custo de não se desenvolver, ele é altíssimo, ele é muito alto. Sabe por quê? Porque ele faz você vivenciar tudo que você vivencia sem desenvolvimento. Vai só repetindo, repetindo ciclos. E às vezes você não sabe por que o ciclo está repetindo. Porque você ainda não aprendeu o que você precisava aprender. Sabia disso? Sabia disso? Me diz aqui. Bom dia, Charles. O Charles colocou aqui, ó. Bom dia, eu voltei.
Que bom! Eu sinto só falta quando você não vem na live, viu? Então esteja sempre aqui. E o Charles colocou: meu pai deixou um legado, pois informação leva contigo. É verdade. Tudo que você adquirir de conhecimento e desenvolvimento, você leva, você evolui. E essa é a nossa missão, né, gente? Evoluir. A nossa missão é justamente evoluir. O Charles colocou aqui: pois é, teoria com a Érica é como prática, é com prática, né? É teoria com prática, né, Charles? Muito bom. Juntamente com a vivência, isso aí. E é isso mesmo. E aí, sabe qual é o verdadeiro custo de não se desenvolver? É o tempo que você perde tentando descobrir sozinho o que já tem método e direção. E eu vou te falar, quando você tem método e direção, você não fica patinando. Você dá passos de desenvolvimento e passos que te levam ao crescimento. Quando você não tem direcionamento, quando você não tem método, você fica andando em círculos. Você anda em círculos o tempo inteiro. E andar em círculos não te leva ao desenvolvimento. Só te leva ao desenvolvimento quando você dá passos de crescimento. A energia que você gasta com erros que poderiam ser evitados, quando você erra alguma coisa que você poderia ter evitado por um aprendizado que está te faltando, o preço disso é muito alto. É a oportunidade que passa por você, porque você ainda não está pronto. E você não tem nem perspectiva de ficar pronto, porque você não sabe o que fazer para se desenvolver. Porque você não está enxergando o que você precisa fazer. Sem método, sem direcionamento, não tem jeito. E o pior de tudo é o risco de você ser visto como alguém que não evoluiu, como alguém que ficou parado. A gente está vivendo uma era agora de transformação constante. E quando as empresas olham para os seus profissionais, principalmente de liderança, aquelas pessoas que não se desenvolvem, que não puxam e ajudam a empresa a evoluir e a crescer, elas são consideradas como pessoas que não evoluem. E às vezes a pessoa quer trocar esse profissional porque acha que ele não cresceu, que ele não evoluiu. E muitas vezes você está apegado ali, falando, isso aqui já está bom, já consigo aqui sobreviver. E, na verdade, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. E sabe o que faz alguém melhorar e evoluir? É o crescimento intencional. A intencionalidade, o direcionamento é o que faz você evoluir e crescer. É isso que faz você continuar se desenvolvendo. Não adianta você pegar livro, fazer um cursinho aqui, fazer um cursinho ali, pegar um conteúdo aqui, outro conteúdo ali. Isso não vai fazer você fazer as viradas de chave que você precisa. Não vai fazer, não adianta. Você vai ficar só gastando mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, tentando juntar o quebra-cabeça. Mas, na verdade, o quebra-cabeça ele já está juntado para você. Já está totalmente juntado por alguém que já viveu, por alguém que já passou pelo que você está passando. Isso sim é valor agregado, né? E quando você investe no seu desenvolvimento, você está, na verdade, sabe o quê? Comprando tempo. Comprando o seu tempo. Que coisa mais importante do que o seu tempo? O recurso mais importante que você tem, que é o seu tempo. Você está encurtando anos de tentativa e erro. Está evitando os mesmos erros que tantos outros gerentes já cometeram. E aprender com os erros dos outros é o aprendizado mais inteligente que você pode ter. É o aprendizado mais inteligente que você pode ter. É aprender com os erros dos outros. É aprender com alguém que te direciona e te mostra onde você não deve pisar ou o que você deve construir. E eu vou te falar uma coisa. O programa Gerente 5X, ele é um programa que é como se fosse um mapa. É um mapa que te tira dessa constante de ficar andando em círculos. O objetivo não é que você ande em círculos. O objetivo é que você progrida e evolua constantemente, dando os passos que você precisa para o seu desenvolvimento. Essa que é a ideia.
E aí, quando a gente olha para um programa igual o programa Gerente 5X e vê a estrutura do programa e o que o programa tem para te oferecer, aqui tem muito valor agregado, porque tem conhecimento, tem construção, tem vivência, tem experiência e tem um potencial de transformação que é gigante e é enorme, porque ele foi criado, o programa Gerente 5X, ele foi criado com base no que eu vivi como gerente e como RH, e o que eu vivi também ajudando outros gerentes na transformação que eles tiveram. E isso é um conteúdo que não tem como você comprar. É ter acesso a um direcionamento que realmente vai te levar a essa transformação que você precisa, para você se sentir seguro, para você sentir que você está no caminho certo, para você não continuar repetindo os erros. E olha como essa minha mentorada ela foi inteligente. Quando ela foi assumir a posição de gerente, ela já tinha vivido como supervisora, a liderança, ela falou que eu não quero passar pelo que eu passei, não. Foi difícil demais. Foi pesado demais. Eu não quero mais viver isso. De jeito nenhum. Não vou, não quero. Eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar um caminho. E se hoje eu estou aparecendo aqui para você, pode ter certeza que é uma oportunidade que você está tendo de encurtar o seu caminho, sem que você precisa correr atrás, sem que você precisa ficar se desgastando. Tá aqui, ó, disponível para você. Na última quinta-feira, no evento Gerente Preparado, eu abri as inscrições para o programa Gerente 5X. E o programa Gerente 5X, ele foi totalmente estruturado para levar quem entra no programa a uma transformação, e é uma transformação real. Sabe por quê? Porque dentro do programa tem o que todo gerente precisa saber e que não é direcionado pelas empresas, que não é dito. E você não pode ficar esperando a empresa te dizer. Você não pode ficar esperando a empresa te oferecer. Você não pode fazer isso. Porque quando você faz isso, você fica rodando em ciclos e você vai demorar tempo demais para você entender o que você deveria ter feito antes. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E esperar que a empresa te prepare é mesmo que você esperar que chegue um mapa para você antes de ter uma estrada. Não tem jeito. Não tem jeito. E a empresa ela pode até te dar algum direcionamento, mas quando ela vê que já nossa, não está dando certo, nossa, achei que essa pessoa era mais preparada, nossa, achei que ela ia, né, saber o que fazer como gerente, era tão boa na posição anterior, nossa, estou decepcionado. Vou tentar aqui fazer alguma coisa aqui para tentar resgatar, vamos ver o que que dá. Vou fazer um investimento aqui para ver se a gente consegue reverter. Vocês já viram isso acontecer? E diga aí. O Dani colocou aqui, pura verdade. A virada de chave precisa ter intencionalidade. É. Porque senão vira só conteúdo, conteúdo, conteúdo. E conteúdo não transforma. Conteúdo não transforma. Agora, direcionamento transforma. Direcionamento transforma. O Charles fez uma pergunta aqui. Como aplicar o desenvolvimento, sendo que a geração de hoje não tem a escutativa, assim acham que já tem informação? Charles, tem uma coisa muito importante para a gente conversar a respeito. Você só vai entender, ou algumas coisas só vão fazer sentido para você quando você mudar algumas perspectivas na sua mentalidade. E aí o que acontece? Aí falando da geração, tá?
Se as pessoas que você lida no dia a dia, elas não entendem ou não acessam talvez o mesmo nível de informação que você, ou não entendem ou não visualizam o mesmo nível de informação que você, é porque elas ainda não estão preparadas mentalmente para acessar esse nível de informação, sabe? E isso acontece muito em desenvolvimento, porque às vezes você acessa alguns conteúdos e aquilo não faz sentido nenhum para você naquele momento. Mas depois de um tempo, quando você tem acesso de novo àquele conteúdo, e aí você fala assim: nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi o que a Érica quis dizer naquela live do ano passado que eu assisti. Já aconteceu isso com você? E acontece a mesma coisa quando você vê algumas pessoas, ou né, de gerações diferentes, que não conseguem acessar alguma informação. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que gasta muito, que é muito gastadeira, e falar assim: você precisa economizar. Porque ao economizar, você vai estar pensando no seu futuro. Você vai ter uma reserva aqui que você vai conseguir usar essa reserva para o seu futuro, para a sua aposentadoria. O que o jovem geralmente fala? Aposentadoria? Nossa, está muito distante, está muito longe. Só que como você já viveu essa situação, você pensa, não, é agora mesmo. Agora é o momento de você investir. Agora é o momento de você economizar para investir no lugar certo. Não fica gastando seu dinheiro com qualquer coisa. Gasta o seu dinheiro com intencionalidade. Gasta o seu dinheiro com aquilo que realmente você necessita nesse momento. Quando você olha para o futuro e fala: isso aqui que eu estou gastando meu dinheiro é para eu ter esse retorno no futuro. Só que algumas pessoas não vão compreender. Percebe? É a mesma coisa. Quando você encontra alguém que você quer direcionar, mas você percebe que a mentalidade ainda não está pronta para receber aquela informação, não adianta você ficar lá insistindo, insistindo, insistindo. A pessoa precisa visualizar. E a melhor forma de fazer isso é fazer perguntas para a pessoa criar uma certa consciência daquela situação. Criar uma certa consciência do que ela está construindo para o futuro. Isso é desenvolvimento. Eu tenho uma mentorada que a gente começou a fazer um trabalho, ela recebeu um feedback, e esse feedback foi desconfortável para ela, mas ela não entendeu o que estava sendo dito no feedback. E aí, depois de um tempo, né, eu fui fazendo alguns trabalhos com ela e tal, e um dia ela me procurou e falou: Érica, agora eu tenho total clareza do que a gente construiu. E antes não estava claro para mim. Gente, impressionante. Aí ela foi me trazendo assim, com tanta clareza, falou: agora tudo faz sentido. Então a gente também precisa, como líder, também precisa ter esse olhar de desenvolvimento e de entender qual é o momento daquela pessoa. E se ela está entendendo o que você está trazendo. Se ela está entendendo o que você vai mostrar para ela. E eu vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar aqui a estrutura do programa Gerente 5X. O programa Gerente 5X é para quem entendeu, para quem já está naquele momento que olhou e falou assim: eu preciso de acompanhamento, de direcionamento, para eu liderar com intencionalidade, porque eu ainda não sei ao certo o que eu estou fazendo e o que eu estou tendo que eu estou fazendo. Eu ainda me sinto inseguro, insegura para tomar algumas decisões, para conduzir a minha equipe, para ter os resultados que eu quero. Eu ainda não sei ao certo o que eu estou fazendo. Então, se você já tem essa consciência, é para você. Mas não é. O programa Gerente 5X não é para quem já fala assim: ah, não, eu não sei aqui, mas tá bom. Para quem tá achando bom do jeito que tá. Fala assim: ah, eu só queria pegar um pouquinho de informação aqui ou lá, mas o resto tá tudo certo. Eu não preciso agora de acompanhamento e desenvolvimento, então não é para você. O programa Gerente 5X é para quem
quer e precisa de direcionamento e que quer reduzir o tempo de desenvolvimento. E o que tem no programa Gerente 5X? O programa Gerente 5X, ele está estruturado, só para você visualizar, tá? O que tem no programa Gerente 5X. Só para você ver. Vou passar aqui para você. Ó, o Charles colocou que faz todo sentido. O segredo é mastigar mais ou quanto precisar. Isso. A Diz colocou aqui, achei importante essa frase, direcionar transforma. Transforma. A intencionalidade é o que te leva mesmo à transformação. Não adianta você ter ações ou ter atitudes que você não sabe o que você está fazendo. O que você não sabe o que você está fazendo não te transforma. Se você não sabe, fica aquela coisa no inconsciente, eu só faço, está no automático. O programa Gerente 5X é para quem quer agir intencionalmente e não sabe como. Sabe por quê? Porque o Gerente 5X, que é o programa, ele nasceu justamente para abreviar o caminho de tentativas e erros. Você pode ficar tentando errar, acertar. A gente aprende assim. Nós, seres humanos, aprendemos dessa forma, tentando, acertando e errando. Só que você não precisa. Se você já tem alguém que já viveu isso e está te mostrando o caminho, para que você vai ficar na tentativa e erro? E eu vou te falar uma coisa, vou até tirar a tela aqui. Vou tirar a tela aqui. Você vai pagar de alguma forma, pode ter certeza. Ou você vai pagar para entrar em um programa como o Gerente 5X, que é 1000 vezes mais vantajoso para você, ou você vai pagar, sabe com o quê? Com o seu tempo, com a sua noite de sono mal dormida, com a sua energia, com a sua ansiedade, com a sua insegurança, vendo pessoas progredindo na carreira e você ficando para trás. Naquele momento de estresse, você sem saber o que fazer, errando, sendo que você precisava só de um direcionamento, só de um acompanhamento para você entender o que fazer. Estresse, estagnação. Esse é o preço que você vai pagar. Às vezes você pode pensar assim, ai, Érica, mas eu vou comprar agora, né? Não, eu quero fazer esse investimento. Você vai investir de alguma forma. E a sua decisão, ela é a mais importante agora. E o grande diferencial do método Gerente 5X, sabe o que é? É que ele não tem fórmula pronta, nem frase de efeito. Ele traduz de forma simples, prática e aplicável o que a empresa realmente espera de você como gerente. Sabe o que a empresa espera de você como gerente quando você acaba de assumir a posição? É que você saiba gerir pessoas, gerir processos e gerir resultados. O que é gerir pessoas, Érica? Criar conexão com as pessoas, desenvolver as pessoas da sua equipe e criar engajamento, onde as pessoas tenham vontade de fazer o que precisa ser feito, onde as pessoas tenham vontade, alegria de estar ali trabalhando e se esforçando para levar a sua área para o lugar onde ela precisa estar. O que é gerir processos? É você ter clareza do que você está fazendo, do processo que você é responsável. O que é processo, Érica? É o que você faz na sua área. Quais são as atividades que você faz? O que você entrega? Qual é o produto que você entrega na sua área? Você precisa ter clareza de qual é o início, o meio e o fim dos processos da sua área. E onde acontecem os problemas. Como você padroniza o que é feito na sua área e a entrega da sua área. E como você vai melhorando ao longo do tempo. E gerir resultados? O que é gerir resultados? É você saber pelo que você trabalha. Pelo que você trabalha? Qual é o seu objetivo? Qual é a meta que você tem para cumprir? Mas mais do que isso, como você sabe se essa meta está sendo cumprida ou não? Como você sabe? Porque você precisa de estratégia, de definir metas e de definir indicadores de acompanhamento e avaliar
se você está chegando nesse objetivo ou não. Mas não é só isso, sabe por quê? Porque para você aprender a gerir pessoas, gerir processos e gerir resultados, você precisa de uma base. E a base é como você usa o seu tempo. No seu dia a dia, você está usando o seu tempo para gerir pessoas, processos e resultados? Quando você olha para o seu desenvolvimento, você está desenvolvendo habilidades para você gerir pessoas, processos e resultados? E você está absorvendo o que a empresa valoriza quando você gere pessoas, processos e resultados? Essa base, que é como você usa o seu tempo, as habilidades que você desenvolve, o que você já desenvolveu, e os valores organizacionais, ou seja, agir alinhado com o que a empresa espera de você, isso tudo conectado é o que você precisa saber como gerente. E isso aqui já está tudo mastigado para você. E não é mastigado aqui só com a estrutura, que é essa estrutura que eu criei aqui do Gerente 5X, não. Tem ferramentas também. Ah, e tem ferramenta de gerir pessoas? Tem ferramenta de gerir pessoas para você sair com um mapa e conseguir mapear as pessoas da sua equipe. Identificar quem são as pessoas que precisam de qual acompanhamento, de que nível e tipo de acompanhamento elas precisam. Ah, e tem ferramenta para gerir processos? Tem ferramenta para gerir processos, para você mapear quais são os processos da sua área, onde estão acontecendo os problemas e agir para que esses problemas não aconteçam de novo. Sabe qual é uma dor que eu escuto muito fortemente? Érica, as pessoas da minha equipe erram o tempo inteiro. Eu vou lá e explico para elas. É assim que faz. Na hora que eu viro as costas, erra de novo. E aí eu pergunto: você sabe como gerir o processo da sua área para que isso não aconteça de novo? A pessoa fala: não, não sei. Se você não sabe, olha aqui, na sua mão, aqui disponível para você aprender de forma simples, de forma rápida, de forma prática. O que é mais caro, gente? Você ter uma ferramenta que você aplica e resolve o problema ou ficar vivendo o mesmo erro de sempre? Ou ficar convivendo com esses erros que a equipe comete o tempo inteiro? Ou ficar sem saber pelo que você está trabalhando e a equipe também sem saber? E entra gente e sai gente, e gente pede demissão, e gente não quer ficar mais, e aí contrata outra pessoa, e a pessoa entra, e a pessoa começa a trabalhar, daí a um pouco tempo os mesmos problemas. Isso é andar em círculos. Isso é andar em círculos. Entra gente, sai gente, você treina, na hora que a pessoa tá boa, ela sai, na hora que a pessoa tá treinada, ela começa a ter os mesmos comportamentos de quem estava antes. Esse aqui, gente, é o programa Gerente 5X. E tem mais, tá? Eu abri as inscrições na última quinta-feira e não vai ficar aberto por muito tempo. A gente tem um período de onde a gente está recebendo as inscrições para participar do programa Gerente 5X e já está acabando o tempo, né? Nos próximos dias a gente já vai encerrar as inscrições para participar do programa Gerente 5X. Eu tenho um compromisso com as pessoas que entrarem no programa, porque eu quero que realmente as pessoas que entrarem façam as viradas de chave que elas precisam com direcionamento e acompanhamento. Então, o meu compromisso é que realmente seja transformador. E além da estrutura do programa Gerente 5X, que por si só já é assim excepcional, ainda tem alguns bônus que nós estamos oferecendo para quem entrar no programa Gerente 5X. E esses bônus são bônus que eu vou te falar, que valem muito. Que valem muito. Sabe por quê? Vou mostrar aqui para você os bônus. 2 sessões de mentoria individual, para você ter acompanhamento e direcionamento na sua necessidade, naquilo que você precisa. Além das 2 sessões de mentoria individual, você vai ganhar um livro, DNA da Liderança, que é um livro que é como se fosse um direcionador de virada de chave para você. Esse livro eu participei em coautoria com mais 34 especialistas e tem conhecimento, direcionamento, informação em liderança
para você ter com você esse guia, e vai ser autografado para você. E tem um manual de conversas difíceis para você consultar. E eu vou ter essa conversa, não sei como lidar. No manual tem lá dezenas de conversas, dezenas de conversas que foram levantadas de situações reais, onde você pode consultar e ver quais tipos de atitudes têm resultado que você pode implementar no seu dia a dia. Então, o manual está lá disponível. E toda essa estrutura para você usar, direcionar e transformar o seu desenvolvimento. É isso que tem dentro do programa Gerente 5X. E é isso que está sendo direcionado aqui para você. Agora me diz, o que é caro, gente? O que é caro? É você ficar andando em círculos ou você investir no seu desenvolvimento direcionado de alguém que já viveu e que está te mostrando uma estrutura que vai realmente transformar a sua forma de gerenciar? O Charles colocou aqui. Eu tinha um professor que falava: faça devagar que estou com pressa. Ou seja, tem que ter uma base sólida com as informações da Érica. Isso mesmo, Charles. Faça devagar porque eu estou com pressa. Ou seja, eu não quero ficar fazendo de novo, tendo retrabalho, passando anos vivendo o mesmo problema, vivendo os mesmos dilemas, né? Adorei essa frase. Vou pegar para mim, Charles, se você me permitir. Se você me permitir, eu vou pegar para mim. Posso? Então, se você está aqui hoje, não é por acaso. Se eu aparecer para você, não é por acaso. É porque você sabe que você pode mais e que você pode sim ter um direcionamento e acompanhamento. E o programa Gerente 5X ele foi criado justamente para quem quer parar de sobreviver. Você não precisa ficar sobrevivendo. E esse é o custo. Talvez você não vai ter um gasto aqui, mas vai ter um custo muito mais alto. Quanto vale seu tempo, a sua energia, seu direcionamento? E eu falando isso aqui, pode até parecer que o Gerente 5X é caro. Eu estou colocando aqui para vocês o link para você acessar. Se você entendeu que é para você, aproveita essa oportunidade, porque não vai ficar aberto por muitos dias mais. Nos próximos dias, nós vamos encerrar as inscrições e não vai estar disponível para você entrar. Tem oportunidades que passam na nossa frente, e se a gente não pega, elas não retornam, e depois arrepender não vai adiantar. Depois fala assim, eu queria, Eric, entrar no Gerente 5X. Fala, infelizmente, não tem mais essa possibilidade agora. E não sei se vai ter depois. Então, tem a oportunidade que ela passa na sua frente. Ela passa. Então, não deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade passar por você. E eu falando assim, fica parecendo que o programa é caro. Mas o link está aqui disponível no chat. E quem está assistindo aqui no Instagram, se você quiser ter acesso, coloca aí eu quero, que eu encaminho para você no direct, o link para você acessar o programa. E tem também disponível na bio. Mas coloca aqui eu quero que eu te encaminhe um link para você ver. Na hora que você entrar, que você vê quanto custa o programa Gerente 5X, você vai falar, não acredito que é só isso. Gente, tá? É uma oportunidade que se eu fosse você não deixava passar. Era a oportunidade que eu precisava quando eu era gerente, quando eu assumi, né, a posição gerencial. Então, se você entendeu o que faz sentido para você, não perde tempo, não. Vai lá. Ao Charles, com certeza, minha mentora. Então, eu peguei a frase. Faça devagar, porque eu estou com pressa. Muito bacana. Muito legal. Eu já vou caminhar para o final da nossa live de hoje. Acabei estendendo um pouquinho aqui no nosso tempo. Mas eu precisava explicar um pouco mais sobre o programa Gerente 5X. Na quinta-feira, estaremos aqui de novo, novamente. Eu vou estar em viagem, mas eu vou estar aqui com vocês na quinta-feira, às 7h30 da manhã, para mais uma live
para nós continuarmos aqui trocando ideia, trocando conhecimento e nos desenvolvendo. Tudo certo? Quem vai estar comigo aqui na live de quinta? Ah, a Tânia me perguntando aqui, Érica, tem garantia o programa? Além disso tudo que eu falei, tem garantia. Tem garantia, sabe qual garantia? Para você não pensar assim, ah, e se eu não gostar? Se você não gostar, se você entrar para o programa e falar, não gostei, o programa não é para mim, você tem 15 dias para você desistir, pedir seu reembolso. 15 dias. Se você comprar qualquer coisa na internet, o prazo legal são 7 dias para você receber o seu reembolso e devolver o produto. 7 dias. Para você ver o quanto eu acredito nesse programa e na estruturação que foi feita, que você tem 15 dias, você pode entrar no programa, fazer aulas, você pode ter acesso aos conteúdos e você olhar e falar, não é para mim. 15 dias você pode entrar lá e pedir seu reembolso. É garantia ou não é? Você não tem nada a perder. E além disso, ainda tem uma garantia incondicional. Que se você entrar para o programa, aplicar o que eu ensino, colocar no seu dia a dia e não tiver resultados em 90 dias, mas você precisa fazer tudo. Você precisa fazer tudo que está no programa. 90 dias, você entendeu? Não tive resultado, não foi bom. Eu vou entrar com você, fazer um acompanhamento de mais 90 dias. Se você não tiver resultado, eu te devolvo todo o seu dinheiro e mais R$ 500. Aí você fala assim, Érica, você tá doida, maluca? Não, não tô doida, maluca, não. Isso é só para te mostrar, te provar que eu confio e acredito na estruturação do programa. Só por isso. Essa é uma forma que eu encontrei de te dizer que tudo que foi feito na estruturação do programa foi para dar certo. E que você não tem nada a perder. Nada a perder. E você vai deixar comigo essa responsabilidade. Comigo, é toda minha. Eu vou dar 150% dos meus 50%. Vou dar mais do que eu posso. Vou dar tudo, o meu comprometimento com você. Só que você também precisa fazer a sua parte. O que você vai dar dos seus 50%? O que você vai dar da sua parte? Você tem o meu total compromisso. Que eu vou dar mais de 100% da minha parte. Muito mais. E eu tô tirando de você todo esse peso. Porque se não der certo, se você não tiver transformação, não souber qual é o seu papel como gerente e agir de acordo, não desenvolver habilidades, não usar o seu tempo da forma como você precisa e não entender as entrelinhas do que a organização espera de você para gerir pessoas, processos e resultados, você tem meu compromisso, que você tem todo o seu dinheiro de volta. Agora entra lá, entra no link e vai lá ver qual é a proposta do Gerente 5X. Você vai cair para trás, sério mesmo, você vai cair para trás. Você fala assim, Érica, como que você fez isso? Oferecer tanto por tão pouco. Você vai ver. Porque da forma que eu estou falando aqui, tá parecendo que é um baita investimento. Não é, tá? E você vai ver. Eu sei, gente, dinheiro não tá fácil para ninguém, né? Ninguém tá jogando dinheiro fora, não. Só que eu vou te falar, quando você olha o investimento para o Gerente 5X, não tem igual. Nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi, gente. Nunca vi, sério mesmo. E olha que eu me desenvolvi como gerente, eu ajudo os gerentes a se desenvolverem, e eu nunca vi um programa como esse. E bem que eu gostaria, viu? De ter tido acesso a um programa como esse quando eu virei gerente. Teria sido tão mais fácil a minha vida, muito mais fácil. E eu te digo, muito mais. Tá bom? Mais alguma pergunta, Tânia? Me digam aqui se vocês têm mais alguma pergunta, querem falar mais alguma coisa. Não? Então, vou partindo para o final da nossa live de hoje. Quero agradecer Charles. Charles aqui participou bastante. Charles, a Tânia, a Dirce. Obrigada pela participação de vocês.
Na quinta-feira estaremos aqui de novo às 7h30 da manhã com mais um tema para a gente conversar. Aproveita que nos próximos dias a gente vai encerrar as inscrições para o programa Gerente 5X e você não pode ficar de fora. Eu quero te encontrar e te ajudar no seu desenvolvimento, tá bom? Então, tá bom. Então, nos vemos em breve. Próxima